Então, estou começando mais um episódio do podcast Movimento e Saúde. Hoje a temática é Educação Física Escolar. Meu nome é Carlos Candiota, para quem não me conhece. Eu tenho o prazer aqui de, além de estar apresentando aqui os colegas da mesa, posso dizer que a gente está fazendo alguns reencontros aqui. Eu já tive os reencontros com meus primeiros professores e treinadores da natação. Hoje eu vou ter um reencontro aqui com um amigão meu de longa data. A primeira lembrança que eu tenho de amizade aí, meu vizinho, meu amigo, o Emerson Schneider Barbosa, né, tá aqui com a gente. Meu outro grande amigo aí, colega de aula, de bola, de passeio, a gente também convive muito até hoje, Márcio Roberto Luca. E o meu professor aí de referência na educação física lá no colégio, boas lembranças, passamos boas situações, nós todos aqui, porque nós fomos alunos do professor Valdir Krause. Então a gente vai ter essa temática hoje aqui e eu não tenho como, a gente fez um consenso aqui que a apresentação tem que começar com o Valdir, falar como é que ele chegou na educação física escolar. Hoje todos que estão aqui na mesa, o Valdir já deu aula, né? O Márcio e o Emerson, vulgo Nenê, que nós vamos chamar de Nenê, não tem como chamar de Emerson, estão dando aula ainda e a gente vai trabalhar sobre essa temática aqui hoje. E o primeiro a apresentar aí o meu professor querido, Valdir. Bom, eu cheguei no Auxiliadora em 73. Né? E eu cheguei com um convite de um aluno lá da SRF da URGS, né? Eu me lembro bem, nós estávamos sentados numa aula de basquete e o professor fazendo chamada. Aí era Celso o nome dele, e ele fraturou o pé. Aí ele me questionou para a turma toda sentada, né, quem poderia dar aula para ele 2 manhãs aqui em Canoas, num colégio de irmãs. E aí, como eu tinha aula à tarde, tinha à noite, aí eu levantei o dedo e, legal, eu já conhecia ele me conhecia, mas ele era de uma turma à frente, né? E vim, né? Comecei a trabalhar, chegou na metade do ano, tinha uns 3 meses assim, chegou na metade do ano. Aí ele disse, olha, eu recebi uma proposta para trabalhar no Rio de Janeiro. Ele fazia teatro, dança, e era um cara bem legal. E aí a irmã disse, pode ficar. Né? Aí fiquei só 37 anos. Só. E quando eu comecei a trabalhar, e fazer uma comparação de hoje em dia, naquela época era bem diferente, né? Os alunos eram mais comportados, né, eram mais obedientes e era mais fácil trabalhar. Tinha mais respeito também, né, Valdir? Também, mais respeito com os professores. Inclusive, o colégio era bem rígido, assim, na disciplina. Aí, com o passar do tempo, né, a coisa se notou, a disciplina foi caindo e os alunos não respeitavam muito. Mas como era um colégio particular, ainda era bem melhor de trabalhar do que um colégio público. Como eu também fui professor do Julinho, né, Colégio Estadual de Júlio de Castilho em Porto Alegre. Nós chegamos aí jogar lá, né? Isso, vocês lá no até... Cruzeiro do Sul, jogando no Julinho. Mas lá era só ensino médio, né? E também um colégio completo, com material, laboratórios. E também era bom de trabalhar. Não, então, assim, eu fui um privilegiado referente a isso, né, nos locais. Aí quase me tornei um canoense. Uma hora eu estava até pensando em me mudar para Canoas. Aí começaram a aumentar o número de aulas. Né, eu já tinha uns anos, 41 períodos. Né, aí 3 eram de coordenação da cadeira e o restante era aula. E mais o treinamento à noite. Né, aí contava, lógico, o treinamento da noite. Aí eu treinei voleibol, basquete, handebol, né? E aí, falando nisso, o início, né, quando eu trabalhei com 5ª série, 6ª, 7ª, 8ª, e eu sempre pensei assim, tem que dar para o aluno de 5ª série todos os esportes possíveis para ele saber, né, como é que se joga, se ele gostou ou não gostou, né? Aí eu fui descobrindo. Depois, por exemplo, eu fazia aquecimento, tinha dias que era uma aula só de ginástica, né? E outros dias era mais esportiva. Aí a gente
começou a notar que uns preferiam vôlei, aí basquete. Ah, professor, posso jogar basquete ali, bater bola? Pode. Convida mais um colega em 2, e assim foi indo. Começava a fazer uns núcleos dentro da núcleo da própria aula, né? Mas aí tinha aula também que eu fazia, né? Porque as turmas grandes era impossível trabalhar com todos os alunos. Aí ia fazer o aquecimento, a parte de ginástica, flexibilidade, alongamento. E depois eu dividia, né? Masculino com feminino. E hoje tem a importância ainda de a parte social do esporte, né? Tu saber jogar, às vezes te insere num passeio ou num outro local que tu vai, tu jogar mais de uma atividade, tu amplia os teus grupos sociais também, não só onde tu mora, né? No colégio, mas também no local novo, tu muda de cidade, aquilo ali te facilita tudo isso. E hoje essa geração está cada vez mais fechada, né? Cada vez mais no eletrônico, né? Então isso aí é um outro fator que a gente nota muita diferença pra gente que jogou tudo, né? Uhum. E dos 3 aí, Valdir, quem é que te deu mais trabalho? Já começamos aí, já passamos pro Márcio do teu lado aí, só para nós seguir. Não, mais direto. Não, acho que os 3 aí eram exemplo de alunos, né? Vocês. Por isso vocês. Mas tinha um cara aqui na mesa que quando pedia as coisas ficava fazendo cabeçadinha lá no meio do treino. Né? Mas ele era fanático por futebol, né? Mas aí que tal? Nós chegamos num ponto que ele lembra. O Márcio lembra que numa aula de basquete eu peguei cadeira e banco e não sei o que não tinha cone naquela época, para fazer o giro, né? Giro no basquete. Sim. Para ir fazer o giro e entrar na bandeja. As cadeiras laranja lá do ginásio. Isso. Né? E era de plástico, assim, não era perigoso. Né? Sim. Então eu usava aquilo e ele lembra, né? E deu certo, o pessoal aprendeu. Aprendeu. Aí ele viu que ele também gostava, né, de jogar um basquetezinho, né? Porque a preferência é futebol. Se deixar é só a bola. O Brasil é um país do futebol e aí era difícil de dominar. Por exemplo, lembrando agora, no Julinho era proibido futebol dentro do ginásio, futebol de salão, por exemplo. Era só tinha o campo, mas lá dentro era para basquete, vôlei, handebol. Os outros esportes, futebol, nada. Não poderia, estava proibido. Né? Agora, à noite, tinha treinamento de futsal. Né? Sim. Mas aí... No período escolar não agora, podia. Aluno escolar, não usava para... Não tinha nem goleira. Sim. No início. Vai, Marcelo, tu que foi o único citado aí, como é que tu chegou na educação física escolar aí, já que já entregaram o teu histórico aí, né? Não. Então é o seguinte, né? O mestre Valdir ali sempre agregando e acolhendo todo mundo, a gente tinha aquela referência. Tem uma mãe também, que professora, as tias, todas professoras, né? Eu já tinha essa veia meio pro lado da educação. E aí o mestre Valdir dando toda aquela... Nós tivemos bons professores, né, Marcos? Até para pegar assim e lembrar aqui, né? A gente teve além do Valdir, tinha a professora Kátia, a gente teve o professor Ney lá também, que além de dar aula, dava os treinos à noite, né? Era a Kátia no handball, o Ney no vôlei e o Valdir no basquete, né? Quando a gente começou a fazer, tinha os testes, assim, então a gente tinha uma referência muito boa, né? A Kátia até, por ver como o mundo dá volta, eu fazendo um curso lá na Sojipa com o Stélio Dantas. O professor Junqueira também, uma época deu treino para nós de noite. Não deu aula, mas dava treino no colégio. É verdade. O Junqueira, só lembro ele do Rondon. E aí eu fiz uma oficina lá, era uma de alongamento, flexibilidade com o Stélio Dantas, famoso, né, escritor. E aí reencontrei a Kátia, tinha nos dado aula lá na quinta série, sexta série. Então, como chegamos naquele ensino médio ali, terceiro ano, escolhendo o que vai fazer da vida, um pouco também foi os exemplos dos colegas. Vou fazer educação física, e também vendo que o Valdir incluía a gente nos esportes, e eu não tinha muita habilidade. Então, eu vi aquele movimento da escola, a galera saindo, se organizando com mochila, coisa, para ir jogar campeonatos, essas funções. E aí aquilo ali, claro, que é o que realmente desperta, né, o interesse da criançada, né? A gente até agora está vivenciando aí o SECA e hoje mesmo estava treinando uma gurizada por handball. Tá complicado ali de levar a gurizada para jogar, porque primeiro que às vezes cai no dia que tu não tá na escola. Segundo, a escola tá faltando muita gente, questões de influenza, de Covid ainda. E aí nós hoje estávamos conversando com outro colega lá, o Eduardo, mas nós temos que levar, já tem que vivenciar isso aí pra gurizada, né? Nem que a gente se organize, alguém fica com a minha turma, eu levo lá. Porque isso vai agregando e vai despertando. O mais importante, né,
é a questão do movimento da saúde, promoção da saúde, né, através da atividade física. E fazer um outro parênteses aí, na nossa época a gente tinha os jogos entre os colégios, os GECONs, né? Lembra? Então, além dos jogos municipais, e hoje ainda acho que tem uma discussão aí por trás, não só de segurança, mas muitos pais que não viveram isso, não deixam os filhos passar. Eu escuto muito ali na Geração Água, né, a questão é muita coisa para o meu filho, às vezes não é, né? Não que às vezes não dê a sobrecarga, mas muito antes, assim, porque a criança que faz uma atividade física ou que vai se organizar para uma competição, ela se organiza para tudo, não é só para ir lá naquela competição, né? Então, isso é uma situação muito diferente do que a gente passou na época de colégio, porque tu tinha muito mais atividade, tu tinha muito mais objetivos, assim, eu quero participar, e normalmente era vinculado à nota, né? Quem tá mal no colégio não podia ir, né? Então uma coisa ia levando a outra, né? Então isso é legal tu falar aí também, mas... Não, assim, o movimento e saúde, acho que ali a família peca quando proíbe um aluno participar. Eu botei um top para nós falar disso aí, de escola, família e o esporte, né? Então tá. Que não, podemos até ir, mas o Nenê já tá brabo aqui de braço cruzado, nunca vi ele bravo na vida. O Márcio tá falando demais. Aqui. Continua, Márcio. Vai, Marcelo, vai. E aí, como é que chegou? Foi fazer educação física? Não, eu até ia comentar até agora, eu vou aproveitar esse parênteses, porque semana passada tivemos o SECA de xadrez. Então, as competições, antes era o GECONS, né? Agora mudou o nome para SECA, né? Já é a 32ª edição. Não, o GECONS era da congregação, era só entre escolas. Além do que é hoje os Jogos de Canoas, né? A gente tinha os jogos e tinha uma rivalidade entre algumas escolas, né? E a gente foi jogar, não sei qual é o interior. Depois nós jogamos como pais e professores, que a gente foi. O Paulão, que era para estar aqui hoje, era o treinador da equipe, jogava. Então, tinha mais essa função, né? Hoje tem menos jogos e tem menos atividade, acredito que tenha mais dificuldade para juntar a gente, né? A Rede Ubra faz também, assim, naquela semana luterana em outubro, né? E o Auxiliador agora, a Rede Notre Dame, né? Que são 8 escolas, né? Fez nos 75 anos a escola agora, acho que foi, agora o que eu digo, foi em 2019, antes da pandemia. E aí recebemos a visita de toda a rede, várias modalidades, gurizadinha fazendo abertura como se fosse Olimpíadas, com bandeira, juramento, muito bacana. Isso que eu lembro. Isso que eu lembro da gente jogar. A gente teve, acho que em Canoas teve 2 ou 3 vezes, e a gente foi uma pro interior no período que a gente ficou na escola ali. Era uma referência, porque o ginásio, né? Na época da construção do ginásio ali, os jogos era tudo aqui, porque a estrutura era grande aqui, né? Sim. É ainda. Porque hoje ainda estava conversando com o Eduardo, e aí nós tínhamos que montar uma equipe ali pro atletismo, né? E aí, eu lembro bem dos guri, que o Valdir levava a gurizada, tinha muita habilidade, vocês jogavam tudo, acho, basquete, vôlei, né? Eu só não jogava handball, E aí, hoje nós olhamos ali, aquele guri é forte pro handball, fazer o arremesso da pelota lá. Mas ele já tá no handball, cara, acho que eu vou levar o outro que não vai jogar nada. Aí a gente vai incluindo, né? Porque o próprio SECA, assim, esse ano tem 2 modalidades novas, 3, ginástica rítmica, acho que skate. Então eles estão colocando mais modalidades para agregar. Sabe? O xadrez é um exemplo que o cara não gosta de bola. Claro, tem uns ali que jogam tudo. Gosta de bola, gosta de xadrez, aproveita todas as oportunidades. Né? Mas tem muitos ali que não que é fazem específico, esse esporte mais intelectual. Né? Então tem que dar bem esse espaço para todos que quiserem participar. Mas vamos ver se o Emerson... Não, mas como é que tu chegou? Daí tu foi fazer educação física... E aí o Valdir tu também dá aula na rede municipal? Então tá bom. Então, para... vestibular. É brincadeira, né? Não tá brabo contigo. 3 colegas aqui da URGS, né? Acho que o Valdir também foi URGS, né, Valdir? Sim, 4 colegas, então. E aí o cara já tá ali 1, 2 semestres, já começa a piruar alguma coisa. E nosso curso nos permite, né? É muito amplo. Muito amplo. Hospital, clínica, natação, futebol. E aí, inclusive, comecei a trabalhar com um pouquinho de futebol lá com o nosso amigo Gebran. E logo depois apareceu um contrato de emergência, que tem até hoje, para dar aula em escola estadual. Então, fiz ali o processo, peguei umas horinhas ali, acabei dando um pouco de aula. O contrato de emergência foi o pé quebrado do Valdir. Não, mas na escola estadual? Não, o cara lá quer dar aula. O contrato emergencial quer que vai. É verdade. Só muda o cenário, né? Dei aula numa escola no Guajuviras, Jussara Polidoro, estadual, então, né? E no Barão do Amazonas, no Niterói. E ali seguiu um bom tempo ali dando aula nesses contratos emergenciais.
E aí surgiram várias oportunidades, Rede Ubra, a IPUC, CMA, né? Assim, Já deu aula em todos os colégios de março para o pessoal saber. A gente sabe aqui, é legal lembrar que tem gente ouvindo, vai ter colegas nossos, vai ter muita gente relembrando o Valdir, que conhece o Nenê, me conhece. E aí, para nós, porque se eu falo, a gente vai batendo um papo aqui, muita coisa, a gente convivendo, a gente sabe. Mas em todas essas que tu citou, tu deu aula, então. Sim, bons amigos no IPUC ali, né? A escola bacana cresceu muito, né? Desde que aí o IPUC era apenas curso técnico. Em 97 virou escola e ali... Um abraço para a família Deck, né? Pessoal lá. Família Deck, bacana. E aí até hoje está agregando com a gente, participa do SECA. Temos um colega ali, educador físico ali, o Diego, parceiro nosso, a gente faz amistosa, muito comprometido com a causa. E aí, a Rede São Marcos também, a Rede Ubra é uma escola São Marcos, que hoje nem é mais da rede, ele foi comprado pelo Grupo Romano. Escolinha de bairro, bacana, uma experiência muito legal. Aquelas escolas assim que são 200, 300 alunos que tu conhece o nome do pai, da mãe, da avó, né? E bacana para levar a gurizada para passear, lá também um envolvimento muito bacana assim com outras atividades, inclusive até... É que nós estávamos falando da família, né, que ainda tem esse envolvimento, e muda tudo, né? Quando tem esse envolvimento, as coisas que tu consegue fazer e desenvolver, né? Fizemos até um torneio de pescaria lá, assim, com a família, num sítio, e passeio ciclístico. Então, as escolas menores, assim, agrega, né? Tu consegue rapidamente organizar uma coisa, assim, e se tornar grande, assim, né? Porque são poucos alunos e tu vai chamando todo mundo. Diferente de uma escola muito grande, tu vai fazer um evento ali, quero fazer um amistoso quinta série. Tem 5 quinta série, como é que tu vai envolver uma e não vai botar as outras? Acaba, às vezes, tu tendo que fazer alguma coisa porque senão tu vai arrumar um rabo pra ti, né? Com os alunos, com pais. Por que tu não convidou essa turma? Então, essas coisas, às vezes, a escola muito grande não te permite, né? Então tá. E agora vai o criador do Nenê Games falar como é que ele chegou São recursos, né, que a gente usa. Então vai Nenê. A gente tem essa amizade, obrigado ali, Carlos, pelas palavras, a gente realmente tinha essa amizade, temos até hoje, uma amizade muito bacana, que construímos desde a infância, né, cara, e então o Valdir é nossa referência aí, cara, eu fui aluno do Valdir do 7º ao 3º ano do ensino médio, quando não tinha o 9º ano. Alguém ganhou do Valdir no garrafão aqui, que tá nessa mesa? Não tem como. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. E aí... Então era legal isso, cara. Agora o Valdir falando, eu fiquei me lembrando, cara, que eu chegava, Valdir, libera a bola aí, velho. Que nem hoje, né? Os alunos é isso, ó, libera a bola. Daí o cara, não dá. Daí o Veja Valdir, bem, né? Daí isso que é legal. E daí o Valdir fazia os aquecimentos e depois na faculdade, cara, eu via, cara, o Valdir trabalhava o Valdir não era muito de falar, vamos trabalhar essa valência, mas ele fazia atividade. Daí, nós trabalhava, o Valdir fazia nós trabalhar isso. O Valdir fazia toda a aula, então... Muito bem fundamentada a aula do Valdir. Mesmo tendo a bola, o jogo, tu tinha uma preparação, tu tinha né, toda uma estrutura. Já era uma época, Valdir, que era difícil tu dar aula toda na nossa, tu deve ter pego, mas já era uma época que já sempre tinha um esporte coletivo, mas sempre tinha a parte da valência física a ser trabalhada, entendeu? O Valdir era muito fundamentada a aula dele. Daí uma referência, cara. Daí eu me lembro que quando eu fui fazer vestibular, eu falei que eu queria fazer educação física. Eu me lembro dessa história. Mas aí meu velho, cara, a gente tem a família... Tem outros negócios. Outros negócios, e aí meu velho, cara, por livre e espontânea pressão, tu vai fazer... Eu me lembro bem disso. Teve que fazer outra parte. Aí eu realmente comecei a outra faculdade. Se tu quer fazer isso, vou fazer isso aqui. Aí eu perguntei, aquela coisa, cara, vai muito pelo pai, eu tenho uma ligação muito forte como todos nós, né? Mas aí eu perguntei, pai, e se eu passar na universidade pública, eu posso fazer... federal, né? Eu posso fazer paralelo, e aí... Aquela coisa, já tinha questão de fazer alguns trabalhos ali, mas como a empresa da família, tu vai te ajustando, assim, e aconteceu, cara. E aí aconteceu... Tu foi fazer administração e depois tu fez educação física, né? Isso. Acho que uns, não sei quantos anos E a depois, educação física, se pudesse escolher, né, cara? Educação física é um negócio completo, cara, assim, hoje... É uma coisa que me cativou muito, assim, né? E aí tive essa... Eu falo muito de energia, né? Ainda mais quem trabalha com essa faixa etária escolar... eu fiz o meu estágio lá com o Valdir, assim, na parte escolar, e quanto menor, mais energia tu troca, né? Mais bacana fica essa troca com o aluno, né? A mesma coisa na natação, assim, dar aula para os pequenos é muito legal, parece que eles estão em outro mundo, assim, né? E tu, em vez de ser uma atividade desgastante, parece que te dá gás para te fazer outras coisas, né? Eu acho muito legal, que deve ser o que tu sente, né? Tu vai lá, faz um trabalho burocrático, ou alguma questão de administrativa. O jovem te dá muito retorno, assim, daí, e o mais legal é o que acontece com o Valdir até hoje, esse reconhecimento. O Valdir vindo, caminhando aqui, né?
tu sai, isso. E tu sai, e o Valdir teve muito mais aluno que nós, mas eu também saio assim, aí, vai, os caras sempre se lembram de ti, sabe, cara? Quer dizer que tu... Eu falo lá pro pessoal até hoje na escola que essa hora tudo faz sentido, né? Quando tem o reconhecimento do teu aluno, ele quer vir falar contigo. Eu acho muito legal essa parte assim, que tu marcou a pessoa, que tu fez. Independente do rumo que a pessoa teve, né? A gente ter esse contato. Porque jogamos, ganhamos, perdemos, mas a gente quer se encontrar, né? A gente não se encontra só assim, né? A gente se encontra em festa até hoje, se procura, jogamos bola junto. Quantos anos depois, né, Valdir? É verdade. Nós até hoje tentamos montar um time, não deu, voltamos e vai. Mas sempre tentando se encontrar, e os alunos é a mesma coisa, né? É uma lembrança bacana, assim, que vem e é legal, né? E aí, Carlos, eu tava ali, já tinha... E aí, cara, quando o Márcio sabia que eu tava fazendo administração... E aí o Márcio chegou pra mim assim, cara, tu tá fazendo educação física e administração, quem sabe a gente monta um negócio. E aí a gente montou em 94, começou a nossa sociedade com a escolinha de futsal. Na época teve até a escola de vôlei também, na ABB. Aí nós ficamos uns 4 anos na ABB, depois fomos trabalhar no Espírito Santo. E em 96 a gente começou... Desde lá já era esse nome, né? Oficina de Craques. Oficina de Craques. E desde 96 a gente tá na Auxiliadora, que daí foi o ano que eu entrei na Auxiliadora também. Só na Auxiliadora hoje. Só na Auxiliadora hoje. Mas nós tivemos assim, ABB, Espírito Santo, depois tivemos lá na Sociedade da Ange, lá na STV também. Na STV. Então teve um momento que tinha 4 lugares da escolinha, cara. E aí, numa época, nós também tava querendo competir, daí competíamos, assim, a nível municipal. Mas hoje a gente tá mais na parte, a gente pega uma faixa etária menor, assim, cara, e tá mais na parte só de socialização, ludismo. E também, cara, disciplina e o último tópico é competitividade, cara. Daí a gente chega... É difícil estruturar, né? E conseguir gente para trabalhar nesse mesmo padrão, né? E esse empreendimento tem umas histórias bacanas, assim, que a engrenagem, né, vai se fechando. Eu com 14 anos, né, aluno do Valdir ali, o colégio ia até a 8ª série, saía da 8ª e ia trabalhar no Banco do Brasil. Eu era menor auxiliar, né? Serviços gerais. Naquele tempo podia trabalhar com menos de 16 anos, né, carteira assinada. E o Nenê depois, também por estar fazendo a faculdade de administração, também estagiou no Banco do Brasil. E aí a gente tinha um contato do Banco do Brasil, que era o presidente da ABB, o Stefano. Isso. E aí que veio essa ideia de montar a escolinha. Eu ainda no tempo de faculdade, conversando com o professor lá, o Rogério Voser, perguntei assim, como é que é montar uma escolinha, coisa assim. O Rogério que foi atleta de futsal. Foi atleta de futsal, né? Jogou na Espanha, depois deu aula na Ubra também. E aí ele elencou assim algumas perguntas. Cara, responde essas perguntas aqui. Fez uma... E aí eram as perguntas assim, que idade tu colocaria? Qual seria o custo? Visita as 3 escolinhas, faz essas perguntas também e vai... E fiz um trabalho lá, deu umas 12, 15 páginas. Né? Mostrei pra ele, não, isso aqui é o teu trabalho, é o teu... Não é o piloto, como é que é o negócio? No Sebrae eles fazem o projeto de... Modelo de negócio. Modelo de negócio. Nada isso como aqui, ter administrador na mesa, né, cara? É outro nível. Administrador, né? Só pra testar o cara. Se Mas ele sabia, né? Mas... Terminou a faculdade. Esse é o rumo. E aí ele, isso aqui é o teu material de trabalho. Agora tu vai atrás, vê localidade, negocia com o ginásio, coisa. Aí que veio a ideia de convidar o Nenê. E aí começaram na ABB. Começando na BB por causa ainda era quadra na rua ali tudo, né? Ainda bem que não era o do Danilo, o presidente, né, cara? Danilo Kogo, né? Ele não ia te liberar, né? Conta essa história aí. Essa história é boa de vestido. Conta aí, cara. Boas histórias. Conta aí o que aconteceu lá. Aí, se ele fosse o presidente, ele não ia autorizar. Por que ele não ia autorizar? Só os churrascos lá do nosso amigo. O que ele te pediu? Churrasco do nosso amigo Flávio lá assando lá, né? O Mateuzinho e o Ricardo. E o Ricardinho. Um abraço pra essa dupla aí. Eram pequenos lá, o Danilo batendo... saudoso Danilo. Danilo batendo bola com as crianças. Acho que o Valdir não sabe dessa história. Danilo batendo bola com as crianças lá no campo e o Fladião lá, nós chutando bola na quadra de cimento ainda. E o Fladião, fazer um assado aqui, pode deixar. Nós tínhamos 15, 16 horas. Tomava um monte de Guaraná e uns 2 pedaços de carne. Aí o Fladião, deixa que eu vou assar aqui, Danilo, faça o teu churrasco. E o Danilo deixou, né? Daqui a pouco o Danilo... Mas nós tudo jogando bola. Nós tudo jogando bola e o Fladião assando. Daqui a pouco... o Fladião, tu gosta bem passado? Ele, não, picanha tem que ser sangrando. Então deu problema. Esqueceu, Valdir. Queimou. Ainda bem que ele não foi o presidente do clube, senão ia autorizar. O cara jogando bola e assando não dá certo, né, cara? Queimou tudo. Aí nós tava fora. E o Danilão jogava sinuca lá profissionalmente, cara, era bom mesmo.
Mas então tá, vamos voltar, Valdir, pro tema que tu queria botar da família na escola. Acho que é uma boa temática. O Marcos já trouxe ali também do São Marcos. Hoje acho que a impressão. Eu tô fora, né, da escola. O Lucas saiu do segundo grau agora. Parece que os pais só vão quando dão um problema, né? E sempre questionando, né? Parece que não sabe o regramento da escola, questionando o professor. Eu vejo ali alguns assuntos até nos colégios que tem uniforme, que é o caso da auxiliadora, que os guris trabalham ainda, questionando às vezes o uniforme, mas está lá, está escrito lá que é obrigatório o uniforme, que é isso, e é muito diferente hoje, né? Eu acho assim, tem muitas famílias que não estão bem organizadas nesse sentido, né? Tem as coisas escritas e não fazem como deveria. E isso também não é um bom exemplo para o filho. Uhum. Mas eu penso assim, ó, que eles dão muita atividade para as crianças, né? Curso de inglês, curso daquilo, e esquece a parte de saúde, né? Que por isso eu me lembrei do movimento de saúde, porque o que é mais importante? Né? Em primeiro lugar, acho que é a saúde. Depois vem a outra parte de cultural, de participação, né? em tudo que é atividade, mas precisa ter saúde, né? E o que é a saúde? Saúde é o movimento do corpo, que o corpo não foi feito para ficar parado. Tem que buscar o equilíbrio, né, Valdir? Isso, o equilíbrio, perfeitamente. Celso Roth, eu ia falar. Celso Roth apareceu na mesa aqui. Atividade física como saúde, então, Valdir, tu tá falando, como componente saudável, né? Como componente saudável. E os passeios hoje estão se resumindo o quê? Conforto para os pais. Claro, os pais também procuram segurança. Vão para o shopping. Passeio para o shopping, e aí se resume o passeio caminhar em loja, que causa mais uma ansiedade na gurizada, e depois fazer alguma refeição, né? Que nem sempre é uma refeição das mais saudáveis. E não está aparecendo lá, né? criança hipertensa, criança obesa, criança diabética, criança com pressão alta, com problema no coração. Tá uma leva diferente, né? Eu sempre tinha um costume de fazer uma das minhas avaliações, a avaliação aeróbica. Hoje eu apenas dou a aula aeróbica, mas não estou mais avaliando. Por causa de Polaina, tudo? Como é que você está dando aula de aeróbica? Não é dança aeróbica. Eu sou dos anos 80, né, Valdir? É isso aí, né? Então, a parte de trabalhar o sistema aeróbico é sempre uma encrenca. E aí tu vai fazer muitos asmáticos, muito problema, e tu vai fazer a avaliação ali, tu acaba te dando problema depois com coordenação, com pais que vêm reclamar. Porque às vezes tu deixa bem claro, não, quem tem problema de asma não faz mais, não precisa fazer. Inclusive, Aldir, no nosso tempo de aluno, todo mundo era obrigado a fazer a educação física. O médico ia lá e fazia uma avaliação? É isso aí. Hoje está ao contrário, eles só trazem o testadinho. Ninguém faz. E daí não faz. Aí, o que acontece? Muitos, arquibancada mexendo no celular, né? E aí é o uso irracional dos eletrônicos, né? Isso é um grande problema. Hoje está demais hoje na escola. Mas sabe como é que eu resolvi isso aí? Não pode fazer, vai fazer um trabalho, me apresenta na próxima aula, ou eu mandava fazer um resumo da aula que eu estava dando. Né? Aí no final da aula ele me entregava e aí eu... E era avaliado por aquilo. Era avaliado por aquilo. E aí, além disso, né, por exemplo, fazer um trabalho sobre basquete, sobre, né, a própria aula e de repente até... né, referente à ciência, né, do corpo humano, dos movimentos, assim, para a parte de músculos também eu pedia, né, qual é a função dos músculos do braço, da perna, e aí ele não ficava muito tempo fora da aula, né, porque ele era obrigado a fazer os trabalhos. Sim. Né? Agora quem tinha, por exemplo, alguém fraturou algum membro do corpo, aí já era diferente, né? Eu acho assim que até teve uma abertura de um SECA no Auxiliador alguns anos atrás, antes da pandemia, e aí foi promovido um debate. Daí eu até coloquei que o que acontecia ali no Auxiliadora, tá? Tinha alguns atletas, alguns alunos que eram diferenciados e não iam na escola por questão econômica também, de 2 passagens por dia, coisas assim, e também com o fator violência, sabe, Carlos? Sim. Então, eu até acho legal o Valdir porque eu não tive a oportunidade, cara, de trabalhar. Eu só trabalhei no Auxiliador e na escolinha, a escola privada, no caso, né? Mas o caso do Valdir e o Márcio, que o Márcio trabalha até hoje numa escola mais digamos, periferia, assim, no caso. Como é que é essa visão, cara? Tu acha que, na tua visão, tu acha que isso aí também é um problema? Fazer um comparativo? É. Bom,
a educação física, né? Eu vejo assim, ó. Antes, Valdir, quando eu entrei, né? 90 e poucos ali com aula, tinham turmas que tinham 3 períodos por semana, Valdir. Eu tinha turmas na escola estadual com 3 períodos por semana. Hoje, o novo ensino médio é 1 período. Esse é o grande lado negativo do que está acontecendo. Com certeza. O lado positivo hoje é que aquela BNCC ali que nos abre uma gama muito bacana de trabalho, inclusive colocando quase uma obrigatoriedade para trabalhar as lutas, as danças, os esportes de invasão, os esportes de rede. Hoje, por exemplo, estava dando aula de dança. O dia chegou lá, estava todo mundo no palco lá dançando. A gente tem que se virar. Mas tu acaba proporcionando, porque hoje a galera... tem muita gente que não está gostando da bola. Então tu tem que adaptar para respeitar essa galera que não está gostando de esporte com bola. Né? E eu, nas antigas, não me lembro, assim, Valdir. A gente quase só, assim, era atletismo ou era bola, né, Valdir? Assim, no finalzinho, eu acho que tinha, quando começou a ter uma alternativa, tinha uns... No palco, podia fazer, tinha uma apresentação, ou quem queria fazer os últimos anos, assim, que eu lembro, eu acho que era isso no palco. Era isso mesmo, que podia ter uma alternativa e liberava o palco do ginásio para fazer a atividade como dança, como atividade escolar, né? Com a educação física escolar. Aí tinha grupos que não gostavam também de jogar, né? A questão de bola. No segundo grau, nosso. Aí iam pro palco lá, ou ia fazer ginástica. Isso. Né? Daí, claro, eu ficava de olho, assim, né? Para não fazer uns absurdos. E, às vezes, ensaiar dança. Eles tinham que se apresentar e eu deixava. Né? Porque era uma atividade. Porque é o início do boom aqui dos filmes, aquele com música. Sim. É o início das academias com ginástica, que a gente pega isso na faculdade já. Mas já tinha, né, esse apelo. Flashdance, Footloose. Mas o que eu queria... Eu levantei esse tema da violência porque eu acho que hoje está mais corrido. Antigamente, geralmente marido provedor. Hoje a gente sabe que mudou, né? Os dois têm que pegar junto. A estrutura da família mudou, mas é que o Valdir trouxe isso aí. É que isso tem impacto muito grande, né? Porque o homem também está indo mais no colégio, participa mais. Mas o que tu vê é que não tem envolvimento, que é o que o Márcio falou, trabalhar numa escola é de um jeito, trabalhar em outro. E muito questionado, sabe? É sempre o outro que está errado, né? A gente não faz nada errado, né? Tô botando no contexto junto isso de entender o funcionamento, né? Então, ninguém é obrigado a matricular um filho no colégio ou levar, porque às vezes na realidade da escola pública é diferente, né? Às vezes é a única alternativa que tu tem para o teu filho estudar, né? E aí, Carlos, o que eu queria chegar é o seguinte, daí os pais não conseguem levar, entendeu? Tu viu que o Nenê tá tomando conta do podcast, já fez uma pergunta, agora que eu queria dizer... eu queria complementar, né? Porque eu perguntei isso, eu não sei se lá as crianças têm mais autonomia para ir sozinha, geralmente... É isso que eu queria falar, sabe? Porque daí não vão, daí já começa, né, a faltar participação e tudo mais. Então eu acho assim que vai ao encontro, cara. Tu estava falando, né, dos pais tentar participar mais, né? Tá faltando mesmo. E tá cada vez menos. Tá, eu acho que nesses 27 anos ali, 13 como aluno e 27 agora como professor ali na Auxiliadora, a gente vê o menor engajamento das famílias, né? Que é o que está chegando, o que a gente está falando aqui. Então, acho que esse é o grande problema. Eu tenho um belo exemplo, né? Nas terças-feiras, eu fico com minha neta de 5 anos, né? Eu pego ela na casa dela e levo lá na ISEF da URGS para ela fazer ginástica. Tem 2 professoras estagiárias lá, paga uma taxa lá mensal e tem bastante crianças, assim, umas 15 a 20 crianças. É legal, Ezef, eu fui competir lá faz 2 semanas, tá bem legal, você deu uma recuperada boa, né? Sim, mas daí o que é? Os pais não podem levar, aí se vê muitos avós e avós levando as crianças, né? Então vai lá, aguarda 1 hora, faz lá, depois almoça e leva para a escolinha. Isso é uma vez, né? Tem 2 vezes por semana para as crianças, mas ela só faz uma vez porque ela tem balé também, outras atividades. E mais o que é? Os pais não podem levar, e aí, em algumas famílias, não deixam elas fazer, quando eles querem fazer uma atividade extra. Então, é a dificuldade, né, de locomoção, porque tu não pode mais deixar uma criança sozinha hoje na rua. Antigamente, de noite ali, a gente pessoal ia tudo a pé. Eu acho que o Márcio não, porque eu morava... Mas a gente ia tudo a pé de noite, voltava, né?
Vinha a pé, eu vinha a pé de Niterói. Então, Hoje a gente vê até que o médio, os alunos do médio não andam mais sozinhos. Ou é Uber ou é os pais. E por isso que às vezes até os nossos treinos ali que são noturnos acaba comprometendo, né? Na escola pública, por ser uma escola de comunidade, e quando tu faz a matrícula ali já é feito assim, já vão direcionando conforme o endereço que tu entrega, então acaba os alunos morando ali na volta. Então a gente vê muito assim, ó, 7º ano já 50% já vai sozinho para casa, 8º quase todo mundo, 9º ano, a minha escola é municipal, né? Então é até o 9º ano, gurizada se desloca. Aí os menores, sim, cada vez vai aumentando mais o percentual dos pequenos. Mas também eles não fazem treinamentos fora de horário, assim. Agora, o particular, a gente não vê a gurizada andando a pé, né? Hoje mesmo, para vir para cá, deixamos as filhas ali meio empenhadas. E elas, Uber não tá aceitando aqui. Eu, tá, mas vai caminhando. Eu falei, não, eu não vou atravessar todo o calçadão. Meio-dia o calçadão não quiseram atravessar. Então, já tem um medo. o medo tá travando um monte de coisa, né? Um monte de situações. A gente passou o período da pandemia, acho que foi o maior exemplo disso, né? Claro que tinha que se cuidar tudo, mas quem se apavorou, quem teve medo antes de ter a possibilidade de pegar, já parou de fazer algumas coisas que daí vai voltar pro que tu falou. Atividade física como saúde, né? A gente não poder caminhar, a gente não poder ir num parque, né? E as pessoas, quando liberou também, não foram. E às vezes as que mais precisavam, né? De ter um benefício da atividade física, né? Que é a questão da saúde, e de manter uma imunidade mais alta, e o medo vai travando, vai aumentando o estresse, vai baixando toda a tua imunidade, né? Então, quando tu falou isso, eu entendi bem o que é isso, né? Às vezes tu peca por um lado, mas daí tu não consegue fazer aquilo porque tu fica muito mais doente, ou por isso que eu perguntei da obesidade, né? Da hipertensão. Tem criança que está deixando de fazer algumas coisas e que está tendo doença de adulto, né? Que não era normal. Tu está falando de caminhar, lá na escola a gente fala muito sobre a pernada, mas a criança tem dificuldade de caminhar, então tu vai ter dificuldade de ensinar ela a bater perna de crawl, de costas, né? Vocês a mesma coisa, quer ensinar o cara no arremesso, mas ele tem dificuldade de caminhar e correr. E aí como é que trabalha isso lá na atividade física escolar hoje, com 45 minutos, que tu tinha quanto? Tu falou 3 períodos, mas se tivesse 2 era 90, né? Não sei, é 45 ainda? 50 minutos, mas a gente tem as regras para chegar na outra... No outro horário. Então isso é uma realidade. Isso, né? E isso pós-pandemia, Carlos, assim, uma coisa, além de diminuir, cara, pós-pandemia, cara, o que eu tô notando, assim, que eu vou dar aula, que uma criança levava 2, 3 aulas, hoje ela leva 4, 5, entendeu? Houve eu não sei se o Márcio tá tendo essa dificuldade, eu notei que estão tendo mais dificuldade, como é que se fala? A dificuldade não é física, é física, né? A questão isso, das valências, assim. As valências para ela assimilar, né? Isso. Isso, agravou, cara, impressionante isso aí, muito, velho. Né? Força, né? Tu vai trabalhar um futsal, tem que equilibrar o peso do corpo numa perna só, é equilíbrio. Aí é a própria força da perna, aí é a própria fazer uma finta, faz que vai passar a bola e sai pro outro lado. E também, Carlos... E como é que estão trabalhando isso? Como é que resolve? Porque daí é uma realidade que o Valdir não pegou, né? Isso aí Sim, mas eu dava umas aulas, agora me lembrei, só de coordenação. Né? Trocar perna, né? Correr de costas, né? Virando, correndo, né? De frente, costa, né? E essas atividades assim. Aí tu via que tinha muita dificuldade, tinha até criança que caía. Sim. Né? Ela queria acompanhar todo mundo, né? E aí eu fazia ao redor do ginásio, aí fazia de uma lateral, caminhava no fundo e fazia na outra lateral, e caminhava aqui e ia fazendo. E a mesma coisa que a gente tem que trabalhar com o pessoal com 60 a mais em função disso, que a gente vai perdendo daí. Tu não caminha mais de costas, se for ver. Daí tu fica com medo de caminhar de costas. Descer um degrau, subir o degrau, e são coisas muito básicas, né? Que é a mesma questão das crianças. Daí tu olha uma criança com muita dificuldade de fazer um movimento muito básico, né? Numa faixa etária que já devia estar mais avançado, né? E a dificuldade é essa que nós estamos falando de trabalhar. Não, e olha, Carlos, tu olha umas pessoas idosas na rua, né? Como eles têm dificuldade em caminhar, de subir, fazer um passo mais... Cai na saúde de novo, né? Cai na saúde de novo, né? Aí eu me comparo bastante, eu tô com 76 anos, né? E aí eu me comparo bastante, né? Que eu faço alongamento lá na garagem, lá em casa. E acho que tu faz musculação também, né? Eu faço musculação. E aí eu... Tá melhor que a gente, né? Eu me sinto super bem, eu não me sinto que eu tô mais lento ou coisa assim, né? Aí eu ando bastante de bicicleta também.
E aí eu fico olhando as pessoas, digo, Mas, tem que dar graça, né? Mas eu também eu não consigo parar também. Mas daí é qualidade de vida, né, Valdir? Vale a pena, né? Se manter o Valdir Valdir endorfina após o exercício, você já tá, não adianta. Mas assim, ó, uma coisa que até é legal perguntar pro Márcio uma coisa que nós tinha, Carlos, ali, que viu que eu não faço mais perguntas, só ele, né? Não, eu tô fazendo um comentário, irmão. Assim, ó, uma coisa que a gente tinha, cara, é que nós brincava na rua, cara. Jogava bola todo dia, entendeu? Então isso despertava a valência, né? E essa gurizada, principalmente eu acho que até lá no municipal, que moram mais perto, acho que a gurizada ainda brinca mais, não sei. Mas é o medo, as coisas que nós estávamos falando, cara, a gurizada não sai mais. Né, Márcio, se o pessoal que Não, acho que mudou muito. Tá meio geral esse medo, né? Não, fica à vontade. Queria ver a tua posição, cara. O que tu acha de podcast Movimento Saúde? Tá aqui as perguntas. Em 2000 ali eu fiz um pós-graduação, que era exercício de qualidade de vida, e eu comparei 2 escolas, uma particular e uma pública. Agora eu lembrei bem. E naquela época, a escola pública eram 3 períodos por semana. E a escola que eu comparei, que era o IPUC, os alunos do IPUC eram 2. Então, o teste lá, o professor lá que me orientou, tinha alguns testes, né? Isso pode ficar para um outro podcast, mas eu lembrei bem que... E aí sim, naquele tempo, eu olhava a cruzada, e depois tu sai daqui, tu vai para onde? Tinha um hall de perguntas, né? Lá sim, a cruzada brincava direto na rua. A gente vai para a pracinha tal, que tem lá no Guajuviras. Hoje não tem mais isso. Hoje não tem mais esse tempo. Eu peguei os alunos lá, peguei uns tabuleiros de xadrez, fui lá para essa praça, estava vazia a praça. Os caras não vão mais para a praça por causa da violência, e tráfico, né? Então isso tu não vê mais. Eu até agora vou assumir um pouco aqui, Carlos. Fica à vontade. Vou fazer uma pergunta para o Valdir, porque lá na Auxiliadora tinha um lugar ali que era para o bicicletário lá, Valdir. E tu lembra? E tu lembra que os alunos iam de bicicleta naquela época ou não? Tu lembra de alunos ir guardar a bicicleta lá? Eu lembro que tinha um bicicletário lá. Lá na entrada do colégio, né? Na entrada do colégio. Não, é do lado da frente onde hoje é a livraria ali. Tinha, mas tinha poucos. E depois ginásio. Não era muito. Lá na entrada tinha também. Hoje eu vejo sempre... Antes da reforma, lá na subida, lá do estacionamento, tinha um bicicletário lá. Porque hoje eu vejo sempre... Lá na entrada do lado da enfermaria. O ano passado tinha um aluno, que era o Ítalo, né? E agora eu vejo o Christian, de vez em quando, de bicicleta. Então é um aluno num mundo de 1.000, um aluno. Então, talvez seja por causa da violência, né? O trânsito está complicado, né? O trânsito, né? Isso aí cada vez mais remete a ficar em casa, né? O uso Uber, né? E os eletrônicos, né? Eu não sei se vai ter uma revolução. Tem uma coisa simples que a gente, da nossa geração, e o Valdir vai ver da diferença da geração. A gente se ligava muito pouco, até porque era telefone fixo e normalmente era caro. Ninguém tinha, não lembro a não ser o nosso amigo lá, Leandro Volbeto, lá o doutorzinho, um abraço pra ele, que ficava passando trote pros outros, lá não sei como é que liberava aquilo. A gente se ligava muito pouco e se visitava. Então fazia trabalho, tu ia lá. E daí tu vai lembrar que eu ia a pé, eu ia de bicicleta, e daí, somado a isso, o trânsito de estar preocupado, a bicicleta vai ficar mais para fora. Só que eu não preciso da tua casa para fazer um trabalho, porque não tem que escrever junto, não tem que ir num livro. De novo, nós vamos cair tudo no eletrônico, daí tu junta, tu faz um copia e cola, tu fala, tu fica pela internet o tempo que tu quer, olhando o teu colega. As pessoas não se encontram mais, não se movimentam mais. Tem que forçar esse movimento, tem que forçar esse encontro, que eu falei aqui no início, a gente faz isso até hoje, porque é legal, mas uma geração aí, não sei que corte que teve, né, de 2000 para cá, que é a internet, né, mas cada vez está mais difícil disso, né, de se locomover e se encontrar, né. Carlos, quem esteve na Europa sabe, né, que tem as ciclovias lá. Sim. Né, nas cidades grandes mesmo. E aí eu agora me lembrei de Canoas, que praticamente não tem. Né? Por exemplo, tu vai querer ir para o Auxiliador ou para o La Salle. Plana, né? Uma cidade plana, né? É uma cidade não relativamente plana, Canoas. Mas não tem, né? Então o pai até tem medo de liberar por exemplo, um guri de 10, 11 anos de bicicleta para ir no colégio. Né? Então, além do assalto que ele pode sofrer para o cara roubar a bicicleta dele, né? Não tem ciclovias. Né? Então, aí na Europa tu olha, né? Nas cidades grandes, né? Por exemplo, Londres, Paris, né? Tem ciclovias. O pessoal anda, obedece, faz o sinal da mão e dobra e vai tranquilo com os carros pagos. Né? E aqui não. Aqui, às vezes, em Porto Alegre, que eu ando bastante de bicicleta, eu vejo os caras, deixam os carros em cima da faixa vermelha.
Aí eu umas quantas vezes eu disse, vou passar por cima, hein? Aí E os o Paulão? caras, desculpe, Paulão. e uns ficam bravos. E o Paulão, Valdir, andar de bicicleta lá, como é que é o Paulão? Não, o Desempenha Paulão não bem? anda porque ele cai. É boa essa história, né? Esperando o Paulão aqui numa próxima. Tu que tá falando de não sei se eu vou, não sei o que, já tá falando de vir numa próxima. Uma próxima já fica aqui registrado o convite pro professor Paulão, que disse que ia participar aqui hoje. Teve um compromisso e nós vamos fazer um outro aí para se encontrar e bater papo aí sobre a atividade física escolar. Então, até pela questão do horário, nós vamos encaminhar o fechamento aí, mas cada um falar. E o grande desafio, como é que a gente vê aí para frente resolver isso? Tem solução? Não tem? De repente voltar a ter uma carga horária um pouquinho maior, passa por vários fatores que a gente falou, né, da família, da segurança, da sociedade que a gente vive hoje, das pessoas se darem conta disso, né, que às vezes não vê como saúde, né, atividade física, e trocam, que faz parte, cada um faz as suas escolhas, né, mas eu acho que essa escolha de a gente fala de alguns esportes que são para a vida inteira, né, tu não proporcionar isso, a caminhada é o mais simples dele, né. E a gente falou da dificuldade das crianças às vezes caminhar, se desenvolver ou correr, e aí paga um preço muito alto, que é o teu exemplo, né? Tu te comparando com o pessoal da tua faixa etária, tu já tá bem, às vezes tu tá uma ou duas, eu brinquei com o Nenê aqui, tá melhor que a gente, daí já é uma faixa etária mais baixa ainda, e tu continua bem, né? Então, como é que se resolve esse desafio aí para atividade física escolar nas escolas? Eu vejo assim, é uma cultura brasileira que não é vista ainda, que o movimento é saúde. E aí, lá o MEC, né, acho que a gente vê faz aquelas atrapalhadas, né, em vez de não tira um período de aula nos colégios para dar prioridade para outras disciplinas. Também são importantes. Mas como eu já falei antes, né, a saúde em primeiro lugar, o desenvolvimento da criança em segundo e a aprendizagem em terceiro. Sim. E vocês? Não? Eu acho que é um trabalho de nós aqui, né, na ponta, fazer o nosso trabalho, né, promover a saúde, falar da importância, aquelas questões todas. Mas tem que ser uma coisa de conselho de educação física, de MEC, de governo, plano de governo. Porque uma família sozinha não tem força para fazer uma questão. E ele faz nesse núcleo menor, né? Faz nesse núcleo menor. E aí é o seguinte, é muito além. O menino foi ali e jogou uma bola. Mas isso aí, o que está envolvido isso? Além de toda a questão ali da força muscular, do coração dele, do pulmão dele melhorou. A saúde mental que hoje a gurizada está precisando. É muita ansiedade. A gurizada eles estão com muitos compromissos, né? Que o mundo está demandando hoje, né? E sofrendo muito antes, né? Às vezes nem acontece e já está sofrendo. São imaturos, a internet é uma ferramenta legal, mas eles não têm maturidade, né? O esporte ajuda nisso, né? Tu ir participar de um evento, alguma coisa, tu vê que, mas não é tudo isso que eu tô achando. Tu não precisa sofrer lá na tua vida, em outra situação, aprende ali, e ali tu vê que, se eu treinar eu melhoro. Isso se eu... faz parte perder, né? Faz parte ganhar. Eles foram melhor que eu, porque essa estratégia. Então, trabalhar toda essa questão aí vai melhorar muito essa questão da saúde mental deles, que daí todas as outras coisas vão melhorar. A gente não falou muito, mas tá numa crescente muito grande, né? Na escola, desde pequeno ou mais o segundo grau? Mais o ensino médio, que agora não é o nome. Pode falar? Não. Eu vejo... Ficava mais evidente no ensino médio. Mas tá assim, um efeitinho cascata, assim, tá cada vez mais. Nono ano tem gente, olha ali oitava, olha ali gente se cortando na sétima, sabe assim, tem gente, e tu tá vendo, tá perigoso, tá, o negócio tá... Essa situação que teve agora, né, das escolas fechando, o pessoal, isso aí foi uma situação... Mas eu concordo com o Valdir e o Márcio, é isso aí, eu acho, e mais uma coisa, que eu acho que tem que valorizar o professor, né, cara, a gente vê assim, cara... É questão do respeito Valdir, no início que eu falei, né? Quando o Valdir falava, quando ele tava no Julinho ali, quando ele chegou, carregava a grana ali, comprou um carro. Me lembro do Valdir me contando a história, daí veio desvalorizando, velho. Cara, eu hoje, cara, o cara que começa, hoje o cara que é educador físico e vai para um contrato de emergência no estado, cara, o cara é um idealista, sabe, cara? Não é quanto eu sei que é difícil pro estado, sei que tem problemas econômicos, cara, mas o professor é uma profissão... Muito tem que ser valorizado, sabe? Tem que ser, desvalorizado, tem que ser valorizado. Eu acho que o que o Márcio falou e o Valdir fechou, mas principalmente, cara, valorizar essa profissão, sabe, cara? E nós, a educação física, a gente tem uma coisa muito legal, cara. A gurizada gosta, cara, sabe? Por mais
estamos tendo essas dificuldades, mas ainda é a disciplina onde a gurizada, O principalmente aluno ensino problemático, fundamental, o aluno né, cara? problemático na sala de aula, o escape é a educação física para te resgatar ele, né, dos professores se falarem e conseguir fazer o cara completar, porque né, às vezes esse cara para no meio do caminho e não tem alternativa de estudo, não tem alternativa de desempenho profissional, né? E aí o único cara que consegue chegar nele às vezes é o professor de educação E física. vai né? custar muito mais caro para a sociedade por questões de segurança ou de saúde. Exatamente. Esse cara vai custar mais caro para Perfeito. tratamento de saúde ou da segurança. Rapidinho, assim, todos os políticos falam, vamos investir em educação. Cara, mas não vai, né? educação teria que ser prioridade mesmo. Pessoal, foi um enorme prazer encontrar vocês, mais ainda bater esse papo aí que foi muito legal. Né? E como o Marcos já falou aí, vamos tentar fazer um novo episódio sobre essa temática aí que é super importante por qualquer aspecto que falou. Só lembrando que o podcast Movimento de Saúde é junto das empresas da Geração Água, da Bela Físio, Clínica de Fisioterapia, da Escola Peixinho de Natação e da Escola Geração Água de Natação. Tá bom? Obrigado, até uma próxima. Um grande abraço.